A representação da cidade através da paisagem urbana é um tema muito recorrente na arte. A paisagem é muito difícil de ser retratada porque ela é muito complexa numa paisagem urbana, da urbe, da cidade. A cidade tem muitas coisas, tem ruas, tem carros, pessoas passando, vegetações diferentes. E sintetizar tudo isso nem sempre é possível, e então as paisagens urbanas são sempre fragmentadas. Além de tudo, a cidade é complexa e dinâmica, né? Ela muda conforme o tempo. Muitas vezes há processos de gentrificação, onde pessoas pobres saem, são expulsas dos seus locais de origem para que novos empreendimentos mais ricos entrem naquela localidade. Aconteceu muito, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, no processo para os eventos da Copa e das Olimpíadas, e assim por diante. Então é um tema muito complexo. E na arte existem várias maneiras de representar essa paisagem urbana. Esse primeiro exemplo aqui é de um autor anônimo da cidade de uma cidade no Piauí, e ele faz um desenho mostrando que tentando, né, pegar vários aspectos da cidade, em uma cidade assim sem pouca vegetação, algumas ruas, né, algumas uma praça, uma igreja, e é um desenho assim muito singelo, né? A gente vê as coisas bem longe, né? Como é que são difíceis de ver. É, como é que é difícil ver essa paisagem urbana em perspectiva, né? Um tipo de imagem muito comum, que ficou muito comum com o tempo, é aquele tipo que vai do suporte do cartão postal. O cartão postal é uma maneira de você levar uma lembrança da cidade, uma paisagem da cidade, para de volta para casa ou de presente, né, para os amigos. E as gravuras do Johann Steinmann aqui fizeram muito sucesso. O Rio de Janeiro foi um dos lugares no século XIX, um dos mais retratados do mundo. Parece que depois de Paris foi o segundo mais retratado. A paisagem do Rio de Janeiro é até hoje muito explorada, né? O Pão de Açúcar, depois com a implantação do Cristo Redentor, é sempre um ícone lembrado, né? E modificado, explorado graficamente de várias maneiras. E essas gravuras viraram cartões postais que ficaram muito populares. O projeto Morrinho é um projeto começado pelo Neucirlan Souza de Oliveira em 2000 e esqueci a data, em 97. Ele, morador de uma favela aqui do Rio de Janeiro, começou a fazer uma miniatura da favela, representando, né, essa paisagem urbana. A miniatura feita de tijolos, de material reciclável, e isso foi tão impactante que foi para a Bienal de 2007, Bienal de Veneza, em 2007, lá no MAR, Museu de Arte do Rio, tem uma parte desse projeto Morrinho, e ele ficou muito conhecido e ele foi se expandindo, as pessoas também começaram a contribuir, né? E a miniatura é uma dessas possíveis manifestações artísticas retratando a cidade, a paisagem urbana. E a gente não pode esquecer do mapa. O mapa é um desenho assim que tem essa serventia de localização, né? Não é só artístico, mas ele aqui nesse exemplo do Simon Evans de 2003, The World, ele faz um mapa inventado com vários nomes de rua, nomes de doença, coisas inventadas, provocativas. E ele faz pequenos desenhos e depois vai montando esse mapa. Então é uma cidade inventada, né? E qual a cidade que a gente gostaria de viver, né? Como que a gente gostaria de viver? A gente gostaria de viver numa cidade mais organizada,
menos organizada. A organização tem a ver com a arquitetura tem a ver com o modo da gente viver, né? A arquitetura diz para onde a gente anda, o nome pelas ruas, por onde a gente anda, como a gente anda. Às vezes numa rua que não tem nada, né, que tem prédio, muros altos, a gente anda mais devagar, tem mais pressa, tem mais vontade de sair dali, porque pode acontecer uma violência e ninguém vê. Existem lugares mais amistosos, praças, com vegetação. E também existe a arquitetura hostil, né? Quando coloca-se, por exemplo, pedras em locais onde moradores em situação de rua vão dormir, para que eles não fiquem ali, ou coisas espinhosas, né? É uma arquitetura hostil e que é muito popular, infelizmente, né? Aqui um exemplo é dos Los Carpinteiros, que é uma dupla de Cuba que fez uma exposição no CCBB há alguns anos, 2017, CCBB Rio, e eu acredito que tenha ido para outros CCBBs, né? E é uma sandália com um mapa de Cuba, um mapa de Havana. E eu pensei quando vi a primeira vez que era do tamanho, que era uma sandália esculpida, né? Mas é uma sandália grande. E eles fizeram vários desses... uma série, né? São 60 sandálias, me parece. E é uma forma de retratar a cidade, as pessoas andam muito a pé, né? De sandália. Aí o que suscita tudo isso, né? O que suscita um mapa no pé, né? Uma cidade que você pode andar mais, ou que você é mais pobre, você tem que andar de sandália, a pé. O que tudo isso pode lembrar a gente, né? A sandália é muito popular, né? Um calçado, talvez seja um dos calçados mais baratos que existem, né? E São Paulo também é conhecida como selva de pedra. Muitos prédios e etc. E como a gente tirar uma beleza disso tudo? Aqui, através da fotografia do Tuca Vieira, da Praça do Patriarca, ele tentou e conseguiu, né, tirar uma foto bem diferente, como se as sombras aqui fossem as silhuetas reais das pessoas, né, como se fossem as pessoas mesmo, né, e as pessoas virando sombra. Eu imagino uma coisa por aí. E bem bonita, né? Uma paisagem urbana que está acontecendo na cidade, uma outra forma, através da fotografia. Então, um outro exemplo é o sketchbook. Tem muito artista que vai para os lugares e desenha esses lugares. Eu mesmo gosto de fazer muito isso e faço sempre que eu vou num lugar diferente. É uma maneira de situar o lugar e é um desenho de observação, né? A gente observa o lugar e tenta trazer para dentro da gente toda aquela imagem, aquela memória, vai tentando transformar tudo aquilo que a gente está vendo pela primeira vez, passando por dentro da gente, passando pela mão e tentando voltar para o caderno. O sketchbook, sketch de rascunho, né, porque ele tem que ser feito mais ou menos rápido. Você numa cidade não é tão confortável desenhar assim, dependendo do lugar, né? E aqui a gente tem alguns exemplos do Henrique Flores, numas paisagens da Argélia, onde ele fez uns desenhos e pintou com aquarela. Esse daqui é mais um exemplo também. E é uma prática comum, talvez algumas pessoas tenham visto gente desenhando em cadernos, né? Tem séries de Moleskine, esse tipo de material ele é muito vendido nas papelarias, caderninhos especiais, caderninhos sem pauta, né, sem linha, para as pessoas desenharem. E o trabalho da Marina Camargo aqui lembra aquilo que eu falei da arquitetura. É uma possível construção de um mapa que você pode pensar, né, como que a cidade é organizada, como que a gente organiza a cidade. Existem muitas cidades planejadas, né? Brasília talvez seja um exemplo mais icônico no Brasil, mas ao mesmo tempo cria essas divisões de pessoas, né? Divisão de classes.
ao mesmo tempo que ela é muito planejada, a periferia começa a crescer também, não tem esse planejamento inicial, né? E as coisas são dinâmicas, as pessoas precisam de ir para certos lugares, dá para fazer tudo a pé. Em Brasília, por exemplo, ou na sua cidade, você tem possibilidade de transporte público, e o transporte público é eficiente, ele é barato, ele é caro. Todas essas questões são levantadas através do retrato da paisagem urbana. Então esse é um tema muito recorrente nas artes e que a gente pensando cada vez mais a cidade, né, ele fica cada vez mais urgente. Pensar a cidade é pensar a nossa vida e a nossa civilidade, a nossa cidadania.